Agora, tem uma outra coisa também que faz melhorar as nossas rugas. Uma boa terapia com as plantas. Ah, faz, com não é? certeza. As plantinhas fazem sucesso na nossa vida. Então vamos falar sobre elas? Vamos. Vamos juntas aqui? Vamos. Então, ó, me conta uma coisa. Você tem suculentas aí na sua casa? Você tem, Abi? Eu tenho. Tenho algumas que eu ganhei e eu tenho o cacto, que também é uma suculenta. Dá pra Será gente que tirar é? essa dúvida. Não sei, eu acredito que sim. Que Eu todo adoro cacto. É suculenta? Eu não sei. Eu também não sei. Eu não sabia nem que era. Aí uma vez eu vi que era, então eu não sei. Daí você ficou era que era e que não era que era, né? É. Então tá bom, vamos descobrir daqui a pouco. Elas têm formas geométricas encantadoras e cores que mudam conforme a luz. Essas plantinhas viraram verdadeiras queridinhas na decoração e também na jardinagem. E não é à toa que elas estão assim por toda parte. Sim, e é muito bom dar de presente. Pelo menos muita gente ganha. É fofa. É. Você sabia que elas têm um jeito único de se comunicar? Mesmo sendo resistente, elas dão sinais claros quando algo não vai muito bem. Luz, solo, rega fazem toda a diferença para manter bonitinhas e saudáveis. E sabe qual pode ser o passo mais importante? Aí que tá, identificar cada espécie. São muitas. Então vamos aprender alguns cuidados e descobrir como contribuir para o desenvolvimento de cada uma delas. Quem nos explica é a especialista em jardinagem, a Ana. Vamos lá? Bora! Vamos! Oi, Ana! Seja bem-vinda Que mais uma lindo vez. jardim, E eu né? também já achei. Jardim da Vida, vamos... Jardim da Vida. Jardim da Muito Vida, obrigada, não é? viu? Seja bem-vinda. Pelo convite, parabéns. Obrigada, Aninha, Parabéns obrigada. para vocês. Tudo parabéns bom, linda? Pra você, Pra muito Biane, ainda obrigada. mais no dia de Obrigada. hoje. Ela merecia uma pauta de flores, porque ela Não é? uma flor em nossa vida, né? Vamos dedicar essas flores, essas belezas para você. Nada mais obrigada. justo, né? Combinado. O que são as suculentas? Bom, são plantas queridíssimas, né? Vocês já começaram ali, já falaram um monte de coisa muito importante. São suculentas, o nome já fala, né? Suculenta, ela tem um suco, vamos dizer assim, né? Então, ela armazena água. Então, você pode ver que em algum lugar de qualquer uma dessas, a gente vai perceber que tem um armazenamento de água. Então, aqui no caso, a folha é bem fininha, mas aqui ela tem armazenamento, ela forma essa barriga, né? Essa planta, ela é muito interessante porque ela é distinta das outras, É né? um caule Qual que é grande. essa? Essa é a rosa de pedra. Rosa... Eu ia falar que será rosa do deserto. mas Rosa não do é. deserto. É do deserto? É do deserto. Viu? Falei errado ainda. Rosa de pedra é outra. E o curioso da rosa do deserto é por ela dar flor mesmo, porque geralmente as suculentas é mais a folhinha que a gente vê, né? Isso, porque as flores elas são mais específicas. Tem um período que ela dá, como essa daqui. Ela tá com essa inflorescência que tá realmente muito bonita, Linda. porque ela chegou no auge dela, né? Aqui hoje, quem tá com flor é só essa e essa daqui. Nossa, lindíssima. Então, essa daqui realmente é a rosa do deserto. É uma planta que ela armazena água nas raízes, né? É muito interessante isso. Essas outras todas são nas folhas, né? Olha essa daqui, a textura, que a gente não consegue passar isso pela peludinha TV. também, né? Mas, sente, passa a mão. Parece um Sempre veludinho. parece um veludo. Ela também é chamada de planta feltro, porque ela parece um Parece feltro, mesmo. né? Então, ela tem essa textura. É perfeito. Essa daqui também é muito interessante. E elas são grossinhas, né? São grossinhas, porque é onde também elas tem óleo. armazenam essas aguinhas, tá? E elas têm tipo um espinho na ponta. Às vezes tem, mas não é bem espinho nesse caso, né? As Tá. suculentas, na maioria, elas não têm espinho. Quem tem espinho são os cactos, que também, normalmente, são suculentas também. Então, É, a ela gente tava com também essa dúvida, armazena, né? mas ela tem espinho, ela tem uma adaptação, né? Ela solta o espinho, ali também saem flores e brotações, né? Então o cacto é todos os tipos? Como? Todos os tipos de cacto são suculentas? Não. Então, provavelmente, grande maioria, porque elas são uma família, vamos dizer assim, Espécie? é uma espécie diferente. Ela é específica, né? Ela possui aqueles espinhos. Então, esse daqui, ele parece espinho, mas se você vai ver, ele não tem machucadura. Aquela lá, essa da pontinha, tá vendo? Essa aqui? A do lado, bem aí na sua Essa aqui, frente. essa aqui, ó. Isso. Ah, essa aqui essa parece daí, também. olhando, você parece que é espinho. Parece. Mas põe a mão, você vê que ela não é. Ah, não é mesmo? Ela não é espinho. tem uma Ela resistência, parece, mas não ela chega- tem algumas que se parecem Parece com mesmo. espinho, Parece, né? parece. Algumas na ponta, né? Elas ficam E bem... é uma maneira dela se proteger na natureza? É, porque às também. vezes tem Olha essa essa aqui, também, a mesma parece um coisa. rabo de jacaré.
sabe, cada uma, não parece? Porque é todo crespinho, gente. Olha a perfeição. É muito disso perfeito, aqui. né? Olha como a natureza, E você ela é falou, né, maravilhosa. sobre a questão da geometria sagrada. As plantas suculentas, elas são as que mais mostram isso pra gente. Se você olhar essa planta de cima, você vai ver que as folhas dela, elas vão nascendo numa simetria. Simetria. Já É tem uma muito outra nascendo perfeito. Ela vem e atrás, muitas vezes, eu mostrar principalmente em agaves, que são plantas de jardins, elas marcam na parte de trás da folha, fica o desenho certinho da folha anterior. É muito perfeito. interessante, né? E a gente vê muita suculenta quando vai comprar em vasinhos pequenos. Mas ela pode ficar uma suculentona? Pode, elas vão. Olha Uma que baita suculenta, Olha que né? suculentão. né? Lá no pé- Super suculenta. Não é? Super suculenta. Lá no pé de manga a gente tem uma maior ainda, que ela tem essa... eu chamo de pataca, de tão grande que ela tá, né? Então ela vai crescendo. Eu tenho que crescer o vaso conforme a planta vai crescendo também. A planta começa a crescer, a gente muda. Essa daqui já foi pequenininha dessas. Essa daqui, se eu coloco num vaso, por exemplo, a gente vai fazer uma muda daqui a pouco, a gente põe num vasinho, mas vai chegar uma hora que eu preciso transplantar. Aí a gente faz o material, reutiliza todo o material e faz um novo vaso. Como essa daqui já teve também num vasinho bem pequenininho. E eu tenho uma dúvida que eu acredito que seja de muita gente. Quando nós pensamos em cacto, logo a gente pensa no quê? No deserto e falta de água. Então que você Perfeito. não precisa colocar muita água nessas plantinhas, que é mais aquela de quem não sabe cuidar direito. Você compra, pode deixar lá que ela vai sobreviver sem muita água mesmo. É isso ou eu tô enganada? Não, você está perfeita, a sua colocação. Por ela armazenar água, ela não precisa de água em abundância, como outras plantas, né, que a gente está mais acostumado. Por exemplo, a gente tem aqui essa coquedama, que é uma coquedama de uma ripsalis, que é uma suculenta. Ela também armazena. Se você dá uma apertadinha que você Essa é vai aquela ver. que tem uma bolinha? Ela sai uma bolinha, uma florzinha na ponta. E é uma bolinha que é bem aguadinha mesmo. Você Isso, já quando era a criança, branquinha, brincava apertar. rosinha, exatamente. Essa planta, ela é de pendurar. Ela está envolvida, né? A própria coquedama, ela é a raiz envolvida por um musgo e com uma mistura, né? Então, ela fica pendurada. Que né? legal. Hoje a gente trouxe, eu coloquei nesse suporte, né? É um suporte próprio para isso também. Mas ela... Legal que dela encaixa. Ela fica encaixadinha e ela tá, legal. ela tá perfeita, não tem... A qualidade da planta tá muito boa, né? Então, assim, elas não precisam de água em abundância por conta desse armazenamento. Uma coisa que é muito comum, as pessoas perderem suculenta por excesso de água e não por falta de água. É muito comum isso, de modo geral, as pessoas acabam perdendo plantas por conta do excesso. As orquídeas também, as pessoas perdem muito por conta do excesso de água. Mas aí é o teste do dedinho que a gente faz? Teste do dedinho, vocês podem ver que todas essas aqui, elas estão bem secas. Estão sequinhas. Estão secas, é assim que ela tem que se manter. Eu preciso manter os vasos assim. Verdade. Regados. Todos os vasos têm que ter furos, né? Esse daqui é um vaso que está bem misturadinho, você pode ver que tem todas as camadas. Então, ele vai ficando, você pode borrifar. Quando é vidro, se não tiver furo, a gente faz somente borrifa. Eu nem jogo água. Então, eu apenas borrifo a água. E é bonito para fazer terrários, né? Isso, perfeito. Excelente. As E que tá suculentas super em alta vão nos super terrários. bem em terrários. Elas gostam No caso muito. de colocar a água, de quanto em quanto tempo, então? Apesar de ter essa coisa do dedinho, uma vez por mês, uma vez por semana? Mês? Mês, não. Menina, ela vai morrer de Mês, sede. não. Vai. Eu tenho uma lá em casa que eu acho que eu coloco uma vez por mês. 50 dias. Eu acho que ela tá precisando de uma aguinha. Aquela, o quê? O quê? O Então, uma quê? vez por semana, de 15 em 15. Isso vira meme, hein? Já vou chegar em casa hoje e vou Já dar dá uma uma olhada olhada. pra ela. Olha, pelo menos uma vez por semana. Tá. Pelo menos, para ela lembrar que a água existe, que ela não precisa se revoltar, vamos dizer assim, né? Porque a planta, ela precisa de segurança. Então, as plantas, elas têm que estar firmes na terra, firme no vaso, ou quando é uma coquedama, tem que estar bem firme também, bem amarrada, bem justa, para que ela se sinta segura e ela vai ter força e vitalidade. Uma planta saudável
significa que ela não vai ter ataque de doença. Se tiver, ela vai voltar muito rapidamente. Então, ela é uma planta saudável, ela precisa de nutrientes, de uma boa rega, pelo menos uma vezinha por semana. Sim, senhora. Ou de borrifador, dependendo do compartimento, né, do vaso que ela estiver. E sol? Muito sol? O sol, elas gostam muito de sol e isso interfere na coloração delas. Então, uma planta que fica mais no sol, ela vai ter uma cor mais exuberante, né? Olha essa cor aqui, olha. Podem ver que aqui no meio ela tá verdinha. O meio que é novinho, que estava protegido pela própria planta mesmo, mais verdinho. E a parte externa, que está tomando mais sol, mais avermelhada. Estas todas, se eu coloco elas mais ao sol, elas vão ter uma certa mudança de cor, tá? Principalmente as equeveras. Elas mudam bastante. A cor delas vai ficando mais aqui também dá pra ver, ó. Uns tons um pouquinho mais rosas, né? É tão perfeito que parece de mentira. Parece de Gente, plástico. olha, parece de plástico porque brilha. Muito lindo. Essa daqui tá a coisa mais linda aqui mesmo. dentro também, né? E podem ver que no miolo é mais verde e as pontas extremas são mais escuras. escuras. Vamos plantar? Vamos plantar. Eu vou falar um pouquinho sobre as mudinhas, né? Que isso é muito importante. Ó, mais pra cá pra gente conseguir mostrar. Vamos. Aqui, ó. Não, aqui pra só cá? as mudinhas que você quer mostrar. Sim. Ó, na O Tavares verdade, tá aqui no estúdio, ele vai onde você quiser. eu vou mostrar uma coisa que é minúscula aqui, quase com lente, tá? Mas eu acho que com a câmera a gente vai conseguir ver, né? Essas aqui são folhinhas dessa que no transporte, na viagem, ela caiu, perdeu a folhinha. Elas já são mudas prontas, eu posso dizer assim. E essa daqui estava nesse vasinho, que é de uma outra planta, que é um dedinho, que não tenho nenhum dedinho aqui. Muito fofo. Caiu e estava aqui. Que lindo o dedinho. Ela já tá com uma pontinha de muda aqui na pontinha. Tá bem miudinho, olha, bem na pontinha aqui. Dá pra ver? Minúsculo. Legal. Tá dando pra ver? Tá. Lá, é isso aí. Olha lá, fiquei empolgada. Essa pontinha aqui é um começo de brotação. Então, a folhinha, por ela ter esse armazenamento de água, ela precisa só ter uma certa umidade. Então, se a gente coloca ela na terra, só de encostar, ela vai soltar as raízes. Esse tipo de planta, a gente consegue fazer isso, tá? Vamos plantar? Tô curiosa para plantar as etapas. Vamos lá. Se são as mesmas de um cultivo normal. É basicamente a mesma coisa. Eu falo que é quase conta de matemática, porém tem algumas distinções. Por exemplo, a gente precisa ter um solo mais drenado, porque como ela armazena, ela não pode ter problemas de excesso de água. Sim. Então, esse material, um substrato próprio para a suculenta, ela drena mais. Como que eu consigo fazer isso na minha casa, tá? Eu vou ter terra normal de jardim, que é próprio para vasos, jardineiras. Eu coloco junto um pouco de casca de pinos, que é um tipo de madeira, né? E vermiculita. Ou areia. Posso colocar areia também. E aí eu faço essa mistura e vai ter esse resultado aqui, que é um material que drena. Mais né? arenoso mesmo, Isso, ele tem bastante areia ou vermiculita. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base de pedrinha. Embaixo. Só para ter um sistema de drenagem um pouquinho mais... para manter, para que a terra não desça. Aí eu vou usar o substrato, vou colocar um pouco do substrato. E gostoso é colocar a mão na terra mesmo, né? Ah lá, eu ainda trouxe a colher. Mas não precisa. Não vai, Aí já foi. Aí eu vou fazer um bercinho aqui dentro e vou pegar a planta, uma coisa que as pessoas costumam cometer esse erro. As pessoas pegam a planta, vou pôr aqui em cima para não fazer muita sujeira, porque sujeirinha a gente acaba fazendo. Podem ver que o mesmo material que veio na planta é muito parecido com esse que a gente trouxe, né? O mínimo possível eu devo mexer aqui. Então, do jeito que tá, eu já venho com ela para cá. Aí eu começo a colocar o substrato que eu tenho aqui. E aí aqui agora eu vou entrar com a colher mesmo, tá? Então aqui, olha, eu tô indo com delicadeza, porque a planta pede que seja assim, e vou preenchendo os espaços, exatamente. Às vezes eu preciso subir ela um pouco. Ajeitando. Então aqui eu tenho um solo que já é previamente adubado, ele tem bastante
matéria orgânica, tem um adubo também natural. E é isso que a planta precisa. A gente precisa de ter NPK. Cuidado, vai conversando com ela. Isso. Vai falando, dando aquele chamego, né, Abi? Vai perguntando se ela precisa de água. Não esquece de mim, ficar 30 dias sem água. Exato. Ó, aí a gente tem uma plantinha, tirei do vaso pretinho de plástico. Esse material fica mais ao sol sem problema nenhum. Barro. Ele pode ficar bonito, feliz né? da conta. Combina com a suculenta. Combina né? com a suculenta, né? Nossa, lindo. Que E a lindo. cor também dessa suculenta ficou muito fofo. E Tá aí, pronto. tá pronto. Nesse caso, tá pronto. E eu vou fazer com vocês, eu vou montar um aqui desse daqui. Pode ser? Dá tempo Temos também? tempo, diretor? Temos tempo, Dá. diretor? Bem rapidinho Dá? a gente consegue. Vamos lá. Então, já fiz. Então, agora eu volto. Como essa é uma mudinha nova, eu vou colocar o substrato. E dá pra ver que é furadinho, porque vai cair É um furadinho. pouquinho, né? Vocês viram que não tinha, nesse daqui não tinha Pedrinha. pedrinha, né? Porque ele vem assim do viveiro. Aqui, olha, isso que é muito legal. Então, eu já tenho o material, coloco, já está preparado. Coloco, eu só vou colocar aqui assim. Eu não afundo, não encaixo. Não preciso. Ela só precisa ter esse bercinho para ela. Então, aqui com muito cuidado, eu vou tentar Pode, né? colocar Perfeição do da mesmo natureza, jeito de que ficar estava encantada. lá. Eu falei, é tão Perfeição. pequenininho, Dá até medo, né? mas vai pegar. E não enterra. Não precisa. Deixa só a caminha. Ah, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim, porque daí vai nascer uma para cada lado. Ah, gente. Aqui eu tenho 2 tipos de plantas, né? Colocar aqui A na hora frente, que elas por exemplo. pegarem. E vai Gente, que nascer os dois lindo. tipos no mesmo O vasinho. mesma coisa. Agora aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma mudinha daqui também. Olha, eu tenho essas que estão soltando. Aqui, olha, tudo isso daqui é mudinha, muito pequenas, mas Lindo. olha aqui o tamanho dessa, Que a delicadeza. delicadeza. Então, vou pegar essa daqui e vou colocar ali também. Tá bom, vamos fazer E a uma mistura mesma nossa. coisa, eu vou fazer um bercinho bem pequitinho aqui e só coloco. Adorei. Que lindo, adorei. Tem que ficar mesmo na superfície. Tá. É uma das plantas que a gente faz o plantio diferente. Ela fica na superfície mesmo. E aí agora, o que eu faço? Somente com o borrifador. Porque elas são bebezinhos, ó. Ah, peraí. Delicadeza. Virar Gente, eu aqui. adorei. Eu também Os amei. contatos da Ana estão todos na tela. Ela já pode voltar falando de outras. Eu achei incrível e por isso que muita gente tem dado, né? No casamento, como Sim, lembrancinha, né? Aniversário, porque são plantas que geralmente vão ficar e você pode fazer isso, gente. Cada uma que cai dá pra fazer outro vasinho. Adorei. É o Aí, ciclo da vida. Não é? Então, olha, vou te dar um presente. Eu quero. Eba! Vou te dar com flor. Vamos deixar essa daqui pra você. Meu Deus, Com flor, que ela tá obrigada. muito bonita. Aham. Que ela floresça sempre. Depois você vai me contando como Eu é que te ela tá. conto. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigada por pelo me receberem presente. sempre com tanto carinho. Obrigada, E que Deus acertou, abençoe. viu? Amém, E a todos Ariana, nós. Flor. Ótimo. Ai, que gostoso. Muito obrigada. Hoje eu nem fiz muita sujeira. Ai, coisa linda. Que a nossa vida floresça, Sempre. né, minha gente? Então não esquece da sua rega, viu? Porque você também precisa se cuidar. Com certeza.